O gigante acordou, é isso mesmo, pessoal. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, resolveu se posicionar em favor da democracia. Eles perceberam, depois de mais de 2 anos e meio de um silêncio ensurdecedor do governo Lula III, eles resolveram se posicionar agora, no governo Lula, já em 2025, a favor da democracia e do judiciário brasileiro. Bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Isaac Paulino e esse é o canal SOS Brasil. Aqui falamos sobre política. Quero deixar bem claro aos haters, eu não sou um jornalista, eu sou um cidadão, eu sou um eleitor brasileiro. E eu posso sim me posicionar, eu posso sim erguer a minha voz e eu posso sim falar para as pessoas que eu conheço, que têm a minha cultura, que entende a minha dicção, o meu vocabulário, tá bom? Então, um forte abraço, mas desde já eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? Curte, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, mesmo sendo um hater, sendo uma crítica, não tem problema. Aqui é um canal direita e a direita é democrática. Então vem comigo nessa. Bom, pessoal, então é isso mesmo, tá? A OAB resolveu se posicionar e eu quero trazer aqui hoje o vídeo do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, senhor Leonardo Lamacchia, em um forte discurso. Ele faz uma defesa contundente da nossa democracia. Ele está em um evento de formatura de novos advogados na Universidade de Direito do Rio Grande do Sul e ali ele faz um forte, digamos assim, discurso. Não é um desabafo, é um discurso dizendo que nós brasileiros não toleraremos mais a ditadura, nem a do fuzil e nem a da toga. Eu vou aqui passar para vocês verem como que é esse vídeo aqui. Sem esquecermos do momento difícil e delicado que a advocacia vive e que o Brasil vive. E falo especificamente dos ataques que a democracia e o Estado de Direito vêm experimentando de todos os lados. E digo e repito, a Ordem Gaúcha, com a isenção necessária, longe das paixões políticas ou ideológicas, tem desde 2022, no início da nossa primeira gestão, feito uma defesa integral da democracia, independentemente de onde venha o ataque. E penso que essa deva ser a postura de todas as brasileiras e brasileiros que são democratas e que entendem que o único caminho para uma nação ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o caminho da democracia. Assim entendido, o voto secreto, direto, universal, periódico, o respeito ao resultado das eleições, mas também a observância ao devido processo legal. Nós dissemos não a qualquer espécie de golpe e ditadura, mas nós também denunciamos, desde 2022, excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal que continuam acontecendo, que violam o devido processo legal e que, portanto, atentam contra a democracia, contra o Estado de Direito e contra prerrogativas da advocacia. É hora da sociedade brasileira falar do que está acontecendo no país. No que depender da OAB do Rio Grande do Sul, esta fala continuará sendo feita de forma isenta e imparcial. Mas nós vamos continuar denunciando os excessos que estão sendo praticados, porque eles são graves em relação ao direito de defesa, aos princípios de direito penal, e em especial, porque eles partem da Suprema Corte do país, que é o farol do Poder Judiciário e que tem como missão defender, guardar e fazer valer a Constituição da República. Por isso que eu encerro essa minha manifestação inicial agradecendo a todas as autoridades que nos distinguem com a presença. Depois nós vamos iniciar as entregas das credenciais, as homenagens aos jubilados, mas eu não posso deixar de encerrar essa manifestação reafirmando o que disse na nossa posse solene. Porque hoje é um momento de festa, de comemoração, mas é um momento que nós precisamos sim ter a coragem de dizer o que precisa ser dito neste país. Seria muito mais fácil eu chegar aqui e fazer uma fala protocolar.
dizendo que nós somos os defensores da democracia e do Estado de Direito, dos nossos relevantes serviços prestados, eu escolhi o caminho mais difícil, que é de falar o que tem que ser dito hoje no país. E vou repetir aqui. Ditadura, nunca mais. Nem a do fuzil e nem a da toga. Sejam muito bem-vindos. Viva a OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Pois bem, pessoal. A OAB aqui do estado de São Paulo resolveu também se posicionar e agora eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo dessa reportagem falando exatamente sobre a criação de uma comissão juntamente com alguns ex-ministros do STF para uma ampla reforma do judiciário. E isso inclui também o STF, que tem cruzado a linha vermelha da democracia. E todos estão meio que percebendo que estamos quase entrando em um período estamos já vivendo um período de exceção aqui no Brasil, tá? Então, vamos ao vídeo aqui para vocês verem a formação, a criação dessa comissão especial para debater a reforma do judiciário aqui no Brasil. Uma proposta de reforma do judiciário pretende impedir julgamento de réus ao vivo pelo STF. Confira na reportagem de Marcelo Matos. O OAB São Paulo instala a comissão para elaborar projeto de reforma do judiciário, com ex-presidentes do STF, ministros da Justiça, presidentes da Ordem e acadêmicos do direito. Na lista estão Ellen Grace. É o momento exatamente adequado para que nós trabalhemos sobre esse tema. E por quê? Porque o judiciário se encontra, presidente Leonardo, sob crítica violenta de todos os lados. Não consegue agradar a ninguém. O ex-ministro e presidente do STF, César Peluso, citou o preocupante desprestígio do judiciário. E é extremamente preocupante a posição do judiciário, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, com algumas experiências que todos conhecemos, não apenas no leste europeu, mas sobretudo agora mais perto de nós, no México, com a substituição dos juízes independentes por juízes eleitos, e eleitos num sistema que não era pelo menos culturalmente adequado para essa proposta. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ressalta a autocontenção dos poderes. Muitas vezes os juízes hoje sejam vistos como atores políticos, como agentes políticos estrito sensu. Sempre me pareceu que quando juízes são vaiados ou aplaudidos, alguma coisa está errada no Estado de Direito. E é o que acontece no Brasil e em muitos países do mundo. A comissão da OAB pretende apresentar o relatório aos presidentes da Câmara e do Senado no segundo semestre do ano que vem. E no momento em que acompanhamos ao vivo a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus no julgamento da suposta trama golpista, a OAB pretende justamente proibir esse tipo de julgamento que envolvam pessoas ao vivo pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, além do Congresso, pretende apresentar o resultado da proposta de reforma do Judiciário ao Supremo Tribunal Federal. A gente precisa discutir mandato para ministro do Supremo. É algo que, se não fazia sentido antes, hoje parece que faz. A gente precisa discutir o foro, a competência, a largada do Supremo Tribunal Federal para proteger o Supremo. Por isso que eu digo que regra de autocorreção, né? O Supremo Tribunal Federal alargou muito a competência dele nos últimos anos e isso está fazendo mal ao tribunal, visivelmente está fazendo mal ao tribunal, seja pela carga de trabalho, pelo excesso de trabalho. É humanamente impossível julgar tudo que está lá, seja pela politização, né? Um tribunal que julga muitos políticos, e o Supremo julga políticos em excesso, né, acaba se politizando naturalmente. A comissão da OAB contará ainda com acadêmicos como Maria Tereza Sadek, Oscar Vilhena, Alessandra Benedito e 2 ex-presidentes da Ordem, Patrícia Vanzolini e César Brito. Vanzolini apontou a morosidade, acesso, previsibilidade, isonomia e correções ao STF como as bases da reforma, ao lembrar das dificuldades dos brasileiros nas suas cidades no atendimento do judiciário no país. É isso aí, pessoal.
que essa reforma realmente venha acontecer em nosso país, nós estamos precisando. Quero aqui parabenizar a OAB pela iniciativa e por erguer a sua voz em defesa da democracia e da nossa Constituição. Quero também tecer o meu comentário acerca do que eu penso hoje, certo? Eu não gostaria de pensar isso, mas é o que eu penso, é o que eu sinto. E eu tenho que ser sincero aqui na minha fala, ok? 58% da população brasileira, segundo uma pesquisa que saiu semana passada, 58% da população brasileira, eles não têm nenhum orgulho, ou melhor, eles têm vergonha do STF. E eu me incluo no meio deles. Eu quero dizer para vocês que essa reforma traga uma ampla mudança também na forma como é indicado os ministros, como eles são nomeados os ministros do STF. Esse é o cargo principal da nossa nação. É o mais importante. Não é o cargo de presidente da República, é de ministro do STF. Eles são o cargo mais elevado da nossa nação. Então a forma como é feita a escolha, ela não, no meu ponto de vista, ela não funciona, porque o STF passa a ser mais digamos assim, um conselho de ministros políticos e não do judiciário. Então eles precisam ser eleitos. Como precisa ser feita essa eleição? O próprio judiciário reunir desembargadores de todo o Brasil e eles elegerem o seu ministro do STF. Eu acredito que essa seria a melhor saída para essa crise do judiciário que vem se alastrando, vem cruzando a linha vermelha ao longo de anos. Mudar a forma como indicação. Daí o cara chega lá por mérito próprio e não por indicação de A ou B, da esquerda ou da direita, de Bolsonaro ou de Lula. Ele vai lá trabalhar e cumprir o que diz a Constituição com base no que está escrito, não no que ele pensa, não em achismo, mas no que está escrito e zelar pela lei para que seja cumprida. Fica aqui o meu agradecimento à OAB. Forte abraço a todos, encerro esse vídeo. E no decorrer da semana tem vídeos aí. Eu quero postar vídeo todo dia, mas eu trabalho, sou um trabalhador, tá bom? Pessoal, eu sou um vendedor da Vivo. Eu trabalho na rua vendendo PAP, é isso mesmo. Eu sou uma pessoa comum, eu não sou um jornalista. Mas eu entendo um pouco e o que eu entendo eu quero passar aqui para as pessoas simples, humildes como eu, absorverem melhor e não ficar só com o que o UOL, com o que o Globo News, a Globo transmite, tá bom? Então, forte abraço, beijo do fundo do coração e até o próximo vídeo.